E aí, pessoal, tudo bem? Só estou passando para pedir que vocês se inscrevam e curtam o vídeo se gostar da história. E no perfil tem muitas outras histórias incríveis. Muito obrigado e vamos para a história. Na minha vida passada, minha irmã gêmea Camila salvou a vida de um chefe da máfia. Em tempo, ele ficou obcecado em reivindicá-la. Com medo do mundo violento dele, ela me empurrou, sua irmã gêmea, para o seu lugar. Meus pais parciais também me forçaram a obedecer. Você esqueceu que sua irmã doou medula óssea para salvar você quando estava doente? Qual é o problema em assumir o lugar dela agora? Você deve isso a ela. Você não pode ser tão egoísta, achando que todo mundo deveria girar em torno de você. Você precisa retribuir. Era verdade. Camila tinha me dado sua medula óssea, e por anos eu paguei esse débito espiritual. Eu estava exaurida daquela servidão invisível. Quando o chefe da máfia veio buscá-la, ela me empurrou covardemente em seu lugar. E meus pais me forçaram a aceitar. Sob a fachada de esposa glamourosa de um bilionário, tornei-me prisioneira de uma mente doentia e obsessiva. Luciano me quebrou por dentro. Anos depois, Camila, após arruinar a própria vida com criminosos comuns, reapareceu cheia de ódio e enterrou uma faca em meu peito, cega pela inveja da riqueza que ela acreditava ter sido roubada dela. Eu não reagi. A morte era um alívio. No entanto, em vez do fim absoluto, abri os olhos e me deparei com o mesmo sofá de nossa antiga sala, no exato dia anterior à vinda do mafioso, renascida na minha antiga existência. Eu podia ouvir o choro melodramático de Camila e as palavras preocupadas de nossos pais ecoando pela sala. Minha mãe lamentava o destino cruel de sua filha querida, enquanto meu pai buscava desesperadamente uma saída. Naquele momento, os olhos deles pousaram em mim, sentada silenciosamente no sofá. O plano sórdido formou-se em suas mentes com uma rapidez assustadora. Por sermos gêmeas idênticas, eu deveria assumir o lugar de Camila no altar. Diante da minha recusa veemente, a artilharia da chantagem emocional começou. Minha mãe ergueu a voz, acusando-me de ser egoísta, insensível e de esquecer o sacrifício da medula óssea. Era a mesma retórica sufocante que usaram no passado para aniquilar minha individualidade e meus sonhos. Eu estava prestes a rebater com firmeza, mas de maneira totalmente inesperada, Camila levantou a cabeça e declarou alto que aceitaria o casamento. Ela afirmou, com uma expressão solene e teatral, que estava disposta a se sacrificar e que acreditava na regeneração do chefe sob sua influência benéfica. Ao encontrar o olhar confiante e quase vitorioso dela, a verdade se chocou contra mim. Camila também havia retornado do além. Sem saber da insanidade perigosa que envolvia Luciano e do tormento diário que aquela união representava, minha irmã via no casamento apenas o bilhete de entrada para o luxo supremo, a chance de viver como a rainha glamourosa que ela tanto cobiçara na linha temporal anterior. Aproveitando-me daquela reviravolta conveniente, sorri de leve e parabenizei minha irmã por sua decisão madura de buscar o topo do mundo social tão cedo, poupando-se do esforço de estudar. Camila reagiu com seu desdém habitual, zombando dos meus planos acadêmicos e prevendo que eu me formaria para ganhar um salário insignificante, enquanto ela nadaria em dinheiro incalculável. Ela achava, do fundo do seu coração ganancioso, que minha reação calma era apenas inveja reprimida. Eu me limitei a guardar o silêncio, imaginando quanto tempo aquele sorriso presunçoso duraria sob as garras da verdadeira natureza de Luciano, um homem cujas afeições eram uma jaula de ferro. Nossos pais assistiram à mudança repentina de opinião de Camila, com uma mistura de choque e profundo alívio. Ela logo montou seu habitual teatro de mártir compreensiva, alegando que não poderia permitir que o futuro acadêmico de sua querida irmã fosse arruinado por culpa dela. O abraço dramático que se seguiu entre os três apenas solidificou minha posição de eterna intrusa naquela casa. Embora eu já estivesse anestesiada contra o favoritismo descarado deles, ver o alívio egoísta em suas expressões ainda deixava um gosto amargo em minha boca. Mesmo com Camila aceitando o casamento por vontade própria, o silêncio ressentido dos meus pais deixava claro que, para eles, eu continuava sendo a vilã fria que falhara em se oferecer como sacrifício. Na noite anterior à chegada de Luciano, ninguém dormiu direito naquela residência. Camila passou as horas se arrumando minuciosamente, ansiosa para personificar a esposa perfeita e garantir que o chefe da máfia a cobrisse de riquezas desde o primeiro contato. No início da manhã, ela invadiu meu quarto com os olhos brilhando de ganância e me ameaçou severamente. Exigiu que eu permanecesse trancada e oculta, sob o pretexto de manter a mentira contada a Luciano de que a família possuía apenas uma filha. Como eu desejava apenas distância daquele homem sinistro, concordei de imediato. No entanto, sua paranoia a levou a me amarrar com força a uma cadeira de madeira, garantindo que eu não tentasse interferir em seu grande dia. Sentada ali na escuridão do quarto, ouvi o som característico dos motores potentes estacionando na rua. A agitação na entrada revelou que Luciano havia chegado. O sobrado dos meus pais, apesar de espaçoso, fora construído com materiais de baixa qualidade, e o isolamento acústico era praticamente nulo. Consequentemente, cada palavra proferida no andar inferior subia pelas frestas do piso com clareza aterrorizante. Quando a voz profunda e aveludada de Luciano ecoou pelo hall, um calafrio familiar percorreu minha espinha, trazendo de volta visões vívidas dos meus piores traumas. Era a voz de um homem habituado ao controle absoluto, alguém cujas ordens não toleravam hesitação. Eu tremi na cadeira, tentando conter o pânico que ameaçava me sufocar. Abaixo, Camila respondeu com entusiasmo mal disfarçado,
claramente deslumbrada com a postura aristocrática e a beleza magnética do mafioso. Luciano, com seus traços marcantes e olhar gélido, era a própria encarnação do poder perigoso. Meu pai apressou-se em agradá-lo, curvando-se diante da fortuna imensa que o homem representava. De repente, uma pergunta de Luciano fez meu coração parar por um instante. Ele questionou se Camila era de fato a única herdeira da família. A resposta em coro de meus pais e de minha irmã foi imediata e uníssona, reiterando a mentira de que não havia outra filha. Senti um misto de alívio e descrença enquanto ouvia os passos pesados da comitiva se afastando, deixando-me para trás na penumbra silenciosa do quarto. Minha mãe subiu apressada para desatar minhas amarras, exibindo com as mãos trêmulas um cheque colossal de 100 milhões de dólares. Ela chorava de emoção, maravilhada com a perspectiva de uma aposentadoria tranquila e luxuosa, sem qualquer traço de remorso por ter entregado a própria filha a um homem do submundo. Quando sugeri que aquele dinheiro custara a liberdade de Camila, ela reagiu com fúria histérica, acusando-me de ser invejosa e desprovida de sentimentos. Aquela reação apenas fortaleceu minha determinação de romper definitivamente com aquela dinâmica familiar tóxica. Assim que o período letivo começou na universidade, mudei-me em definitivo para os alojamentos estudantis, decidida a trilhar um caminho inteiramente meu. Os 4 anos que se seguiram foram os mais pacíficos da minha existência. Dediquei cada hora do meu dia aos livros, ao trabalho de meio período e à construção de uma identidade que não estivesse atrelada aos caprichos de Camila. Eu acreditava piamente ter escapado para sempre do destino sombrio da minha vida anterior. No entanto, as notícias sobre o casal Santos ocasionalmente alcançavam os jornais e redes sociais. Luciano havia transferido grande parte de seu império para o Brasil, mantendo uma imagem de empresário legítimo, enquanto Camila desfilava como uma socialite extravagante. Eu sabia que aquela opulência era apenas a fachada dourada de uma prisão psicológica rigorosa, mas torcia para que eles permanecessem distantes de mim. Meus pais faziam questão de me manter sob um exílio rigoroso, ligando raramente, e apenas para reiterar que eu jamais deveria me aproximar da casa deles, ou de qualquer evento social onde Luciano pudesse me ver. Eles viviam sob o terror constante de que o bom genro descobrisse a existência da irmã gêmea oculta e cancelasse o fluxo interminável de dinheiro e favores. Eu aceitava aquele banimento com sincera gratidão. Contudo, a calmaria desmoronou em uma noite de outono, quando meu telefone tocou e a voz em pânico da minha mãe quebrou o silêncio do meu pequeno apartamento. Entre soluços estrangulados e um pavor palpável, ela implorou para que eu corresse até a residência deles imediatamente. A ligação caiu antes que eu pudesse questionar. Embora o bom senso me alertasse para fugir daquela armadilha, a certeza de que Luciano estava envolvido me impediu de ignorar o chamado. Conhecendo a natureza implacável do mafioso, eu sabia que a recusa em comparecer traria consequências ainda piores. Peguei meu casaco de trincheira e saí para o vento frio da noite. Ao chegar à rua da casa dos meus pais, deparei-me com uma fileira de SUVs pretos blindados com motores ligados, guardados por homens de expressão militar e posturas rígidas. O pavor se instalou firmemente em meu peito, enquanto eu caminhava em direção à porta da frente, que estava ligeiramente encostada, liberando um silêncio pesado e sepulcral que parecia congelar a atmosfera ao redor. Ao cruzar o limiar, o rangido da porta ecoou como um lamento. A sala de estar, antes repleta de decorações pretensiosas que Camila exibia com orgulho, estava devastada. Cacos de cristais importados e porcelana fina cobriam o chão como uma camada de gelo quebrado. No meio daquele caos, meus pais estavam de joelhos sobre o tapete persa, trêmulos e pálidos como assombrações, chorando baixinho sob o peso de um terror indescritível. Camila estava encolhida em um canto do sofá de couro, soluçando compulsivamente com o vestido rasgado e hematomas visíveis em seus ombros e rosto. Na poltrona principal, Luciano controlava a cena com uma frieza imperial, segurando sua xícara de chá com movimentos lentos e calculados. Quando meus passos quebraram o silêncio da sala, Camila soltou um grito histérico e selvagem. Com um desespero animal nos olhos, ela apontou o dedo trêmulo diretamente para mim, clamando a Luciano que eu finalmente havia chegado e exigindo que ele a libertasse, pois o trato havia sido cumprido. Dei um passo atrás, sentindo o ar fugir de meus pulmões. Luciano pousou a xícara sobre a mesa com um ruído seco e definitivo. Ele se ergueu com uma elegância letal, sua silhueta alta projetando uma sombra densa sobre meus pais ajoelhados. Cada passo dele em minha direção parecia durar uma eternidade, fazendo-me reviver toda a opressão de outrora. Quando ele parou a apenas um palmo de distância, envolta pelo perfume que misturava luxo e perigo, ele ergueu a mão para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto. Seus lábios se curvaram em um sorriso lento e terrivelmente satisfeito. Ele se inclinou levemente, sussurrando perto do meu ouvido com uma voz que fez minha alma tremer. 4 anos. Eu fui extremamente paciente, não fui, Rosa. Dei a você todo o tempo do mundo para terminar a faculdade sem nenhuma distração. Mas agora, suas férias acabaram. Vamos para casa, minha noiva? Eu congelei. Ele sabia o meu nome. Ele sabia quem eu era o tempo todo. Ele lembrava de tudo. O som daquelas palavras ecoou na minha mente como o disparo de uma arma de fogo. O ar sumiu completamente dos meus pulmões e o chão sob os meus pés pareceu desaparecer. 4 anos. 4 anos de noites em claro, de dedicação extrema à faculdade de Direito e Contabilidade Forense, acreditando que eu estava construindo a minha liberdade. Todo aquele esforço, cada parede do meu pequeno apartamento que eu considerava o meu santuário. Tudo tinha sido apenas uma concessão, uma ilusão de ótica criada pelo homem que destruiu minha vida passada. Luciano continuava me encarando, com os dedos frios ainda roçando a lateral do meu rosto. O perfume dele,
Uma mistura sufocante de tabaco caro, couro e colônia importada invadiu meus sentidos, trazendo um maremoto de memórias traumáticas. Na minha primeira vida, aquele mesmo toque precedia semanas de isolamento e humilhações psicológicas. Ele adorava me lembrar de que eu era dele, uma propriedade adquirida. Você realmente achou que aquele truque barato na sala de estar, 4 anos atrás, passaria despercebido por mim? Luciano sussurrou, aproximando o rosto, os olhos fixos nos meus, como um predador avaliando a presa. Uma mente brilhante como a sua, Rosa, presa em uma família de idiotas gananciosos. Eu sabia que a garota que me encarou com coragem na escuridão do galpão não era a mesma imbecil que subiu ao altar comigo coberta de joias falsas e promessas vazias. No canto da sala, o choro compulsivo de Camila cessou abruptamente. Ela levantou a cabeça, limpando o rastro de sangue que escorria do canto da sua boca. Seus olhos, antes cheios de pavor, de repente faiscaram com uma mistura de inveja doentia e um alívio cruel. Mesmo machucada, mesmo tendo sentido na pele o peso de ser a esposa de um monstro, a ganância e o ressentimento que ela carregava por mim desde a nossa infância falaram mais alto. Eu sabia! Camila gritou, a voz saindo histérica e estridente, quebrando o silêncio pesado da sala. Eu sabia que você tinha alguma coisa a ver com isso, Rosa. Você planejou isso, não foi? Ficou se escondendo, bancando a santinha estudiosa, enquanto eu passava pelo inferno naquelas fazendas no interior. Leva ela, Luciano. Leva essa maldita embora. O nosso trato está cumprido. Eu te dei a Rosa, agora me deixa em paz. Meus pais, ainda de joelhos no tapete persa arruinado, olharam para mim com expressões de puro desespero e covardia. Meu pai, o mesmo homem que ergueu o queixo com orgulho ao receber os $100 milhões 4 anos atrás, esticou as mãos trêmulas na minha direção, implorando. Rosa. Por favor, minha filha. Salve a sua irmã. Salve a nossa família de novo. Ele gaguejou, as lágrimas lavando o rosto pálido. Nós não sabíamos que ele sabia a verdade. Se você não for com ele, ele vai tirar tudo de nós. Vai nos matar. Você deve isso à sua irmã. A medula óssea, Rosa. Você lembra? Você está viva por causa dela. Não seja egoísta agora. Aquela frase. Aquela maldita frase que funcionou como as minhas algemas por quase 2 décadas. A dívida de sangue. O transplante de medula que Camila fez quando éramos crianças e que meus pais usavam como moeda de troca para me transformar em uma escrava emocional. Na minha vida passada, eu teria desabado. Teria chorado, aceitado o meu destino de mártir e entrado naquele carro para proteger as pessoas que me canibalizavam. Mas a Rosa que estava de pé naquela sala arruinada já tinha morrido uma vez. Eu lembrava perfeitamente da sensação do aço da facada de Camila perfurando meu peito, do sangue quente manchando minhas roupas enquanto ela sorria de canto. A dor física e o luto pela minha própria inocência tinham sido sepultados há muito tempo. Olhei para o meu pai, depois para a minha mãe, que desviava o olhar com vergonha e medo, e finalmente para Camila. Senti um frio cortante congelar o resto de compaixão que ainda restava no meu peito. Eles não estavam me entregando a um monstro por ignorância. Eles estavam me vendendo pela segunda vez, de caso pensado, apenas para salvar a própria pele e manter o dinheiro manchado de sangue. Chega de teatro, eu disse. Minha voz saiu incrivelmente calma, firme e desprovida de qualquer emoção. O tom frio da minha resposta fez até mesmo os capangas de Luciano, posicionados perto da porta, se mexerem desconfortavelmente. A dívida está paga. A partir de hoje, eu não devo absolutamente nada a nenhum de vocês. Luciano soltou uma risada curta, genuinamente entretido com a minha reação. Ele se afastou um passo, cruzando os braços sobre o peito sob medida. Fascinante, ele murmurou, medindo-me de cima a baixo. Você mudou muito, Rosa. A faculdade te fez bem. Ficou afiada, fria. Exatamente como eu gosto. Camila tentou me roubar, sabia? Tentou desviar fundos das minhas contas no Brasil para fugir com um criminoso de 5ª categoria que conheceu na internet. Achou que eu era cego. Quando a pressionei, ela desabou e implorou pela vida, oferecendo você em troca. Ela me contou que a verdadeira Rosa estava se formando com honras na capital. Ele fez um sinal com a mão para um dos seus homens, que imediatamente pegou a minha pequena bolsa que estava em cima do aparador. Eu dei a você 4 anos de liberdade para que você pudesse crescer, estudar e se transformar na mulher que está diante de mim hoje. Eu sabia que, se te levasse antes, você seria apenas uma extensão do que a sua família queria. Agora você está pronta. Vamos. O jato está nos esperando. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Minha mente, treinada pela dureza da faculdade e pela paranoia de quem já viveu o pior, começou a trabalhar em alta velocidade. Durante os últimos 4 anos, eu não havia apenas estudado para passar nas matérias. No meu último ano de faculdade, como parte do meu projeto de conclusão de curso em contabilidade forense, eu comecei a investigar, de forma completamente anônima, uma rede complexa de empresas de fachada que operavam no Porto de Santos. Na época, eu não sabia quem era o verdadeiro dono do conglomerado Santos Holdings, mas a engenharia financeira me fascinava. Agora, olhando para Luciano, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente na minha mente. Os nomes dos laranjas, as rotas de exportação, as contas secretas em paraísos fiscais que eu havia mapeado e guardado em um servidor em nuvem criptografado, protegido por chaves que só eu possuía, tudo pertencia a ele. Eu não era a mesma garota indefesa da primeira vida. Eu tinha, guardado no meu bolso digital, o estopim que poderia explodir o império de Luciano Santos. Ele achava que estava me levando como um troféu, como uma noiva submissa que finalmente havia sido encurralada.
Ele me subestimava porque na cabeça doentia dele, ele controlava o tabuleiro. Mas ele mal sabia que eu já conhecia o final do jogo. Caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Enquanto passava por Camila, vi um vislumbre do seu sorriso presunçoso retornando, uma satisfação doentia por achar que tinha conseguido me jogar no poço em seu lugar. Ela achava que estava se livrando do inferno, mas não percebia que, sem a proteção de Luciano e com a ganância destruindo o que restava daquela casa, a queda dela seria muito pior. Tenha uma boa vida, Camila, mentalizei, mantendo os olhos fixos na saída. Aproveite cada segundo da liberdade que você acha que comprou com a minha vida. Ao sair da casa, o vento frio da noite bateu contra o meu rosto. Os capangas abriram a porta da SUV preta blindada, e Luciano fez um gesto cavalheiresco para que eu entrasse primeiro. Sentei-me no banco de couro macio, sentindo o peso do confinamento começar a se fechar ao meu redor novamente. Luciano entrou logo em seguida. A porta se fechou com um estrondo abafado, e o motor potente do veículo rugiu, iniciando o trajeto em direção ao aeroporto. Dentro do carro, o silêncio era sufocante. Luciano se inclinou na minha direção, pegando a minha mão direita. Seus dedos apertaram os meus com uma força controlada, uma demonstração sutil de posse. Você não disse uma única palavra desde que saímos daquela casa, Rosa. O que está passando nessa sua cabeça brilhante? Está com medo de mim? Arinon, ele perguntou, com um sorriso de canto que não chegava aos seus olhos gélidos. Virei o rosto devagar, olhando diretamente nos olhos do homem que tinha sido o meu maior pesadelo. Dei um sorriso leve, quase imperceptível, mantendo o controle absoluto sobre as minhas batidas cardíacas. Medo, Luciano? Não. Respondi, mantendo o tom de voz suave, mas firme. Eu só estou pensando no futuro. Você passou os últimos 4 anos me observando de longe, acreditando que controlava cada passo meu. Você acha que me conhece perfeitamente. Mas a verdade é que você não faz a menor ideia do tipo de mulher que acabou de colocar dentro do seu carro. Luciano franziu o senho por um breve segundo, a primeira rachadura em sua fachada de arrogância absoluta, antes de soltar uma risada confiante. Ele achava que a minha resposta era apenas o orgulho de uma jovem universitária tentando manter a dignidade diante do inevitável. Ele ainda acreditava que tinha comprado uma ovelha indefesa para a sua jaula de ferro. O que ele não sabia, e o que ninguém naquela sala destruída poderia imaginar, é que ao cruzar aquela linha e me forçar a entrar naquele veículo, Luciano Santos não estava apenas me levando para a sua casa. Ele estava ativando, por pura arrogância, o mecanismo que eu vinha construindo em segredo e que iria, tijolo por tijolo, desmoronar todo o império que ele levou a vida inteira para erguer. O jogo dele estava apenas começando, mas as regras, a partir de agora, seriam minhas. A mansão de Luciano era exatamente como eu me lembrava. Uma fortaleza de vidro, mármore e aço encravada no topo de uma colina isolada. Na minha vida passada, aquele lugar foi a minha prisão de segurança máxima, onde passei anos trancada sob o olhar vigilante de câmeras e capangas armados. Mas desta vez, quando cruzei o hall de entrada monumental, não senti o pavor paralisante de antes. Senti foco. Um foco cirúrgico e gelado. Luciano fez questão de me instalar na suíte master, o quarto mais luxuoso e vigiado da propriedade. Quero que você se sinta em casa, Rosa, ele disse naquela primeira noite, enquanto me servia uma taça de vinho caríssimo. Você tem tudo o que o dinheiro pode comprar à sua disposição. Roupas de grife, joias, o que quiser. Só há uma regra que você já conhece. Você não sai daqui sem a minha autorização e sem a minha escolta. Não quero que nada interrompa a nossa felicidade agora que finalmente estamos juntos. Eu olhei para a taça de vinho, e em seguida, fixei meus olhos nos dele, sustentando o olhar com uma docilidade fingida que treinei exaustivamente durante os 4 anos de faculdade. Eu entendo, Luciano. Depois de tanto esforço para me formar, o que eu mais quero agora é um pouco de descanso e estabilidade. Respondi, mantendo a voz suave, quase infantil. E sinceramente, depois do que a minha família tentou fazer comigo, este lugar parece o único refúgio seguro. O sorriso dele se alargou, carregado de uma satisfação presunçosa. Ele adorava essa ideia de ser o meu salvador, o homem poderoso que me resgatou de uma família deplorável. Ele acreditava genuinamente que, ao me oferecer o luxo extremo, compraria a minha lealdade e anestesiaria a minha mente. Era exatamente essa arrogância desmedida que eu precisava alimentar. No dia seguinte, Luciano me deu um laptop novo de última geração. Ele achou que era um gesto de generosidade para que eu pudesse me distrair. O que ele não sabia é que todas as minhas conexões de rede passavam por um sistema de monitoramento que ele mesmo havia instalado na casa. Ele rastreava cada site que eu visitava, cada tecla que eu digitava. Mas eu já contava com isso. Durante os meus anos de faculdade de Direito e Contabilidade Forense, fiz apenas um amigo verdadeiro, Lucas. Ele era um gênio recluso da computação, um hacker ético que me ajudava nos trabalhos acadêmicos mais complexos sobre fraudes digitais. Lucas sabia exatamente quem era Luciano Santos. Ele conhecia o perigo que o mafioso representava, mas acima de tudo, ele confiava na minha inteligência e tinha uma dívida de gratidão comigo por eu tê-lo livrado de uma acusação injusta de plágio que quase arruinou sua carreira. Usando técnicas de esteganografia, a arte de ocultar mensagens secretas dentro de arquivos de imagem aparentemente inofensivos, comecei a me comunicar com Lucas. Para os analistas de segurança de Luciano que monitoravam o meu tráfego de internet, eu era apenas uma noiva fútil navegando por blogs de moda e design de casamentos, salvando fotos de vestidos e buquês. Na realidade, embutidos nos metadados daquelas imagens, estavam os blocos de dados criptografados que eu vinha extraindo das entranhas da Santos Holdings.
Eu tinha uma vantagem crucial que ninguém mais possuía: a minha memória da vida passada. Eu me lembrava de conversas telefônicas sussurradas por Luciano no meio da noite, de nomes de empresas de fachada que ele mencionava com seus sócios e, principalmente, do seu maior segredo de segurança. Luciano usava uma senha mestra baseada na data de falecimento de sua mãe, combinada com a coordenada geográfica de sua primeira operação de contrabando, no Porto de Santos. Na mente dele, aquela combinação era um código sagrado, impossível de ser descoberto. Ele nunca a mudou em 2 décadas. Em uma tarde em que Luciano estava fora da mansão resolvendo um problema urgente de carregamento de carga no porto, decidi dar o meu primeiro passo audacioso. Dirigi-me ao escritório principal dele, no fim do corredor. O acesso à sala era protegido por biometria e por uma fechadura eletrônica complexa, mas eu sabia que os sensores de movimento no corredor tinham um ponto cego de exatamente 3 segundos durante a troca de turno dos seguranças no pátio externo. Esperei o momento exato, deslizei pelo ponto cego e usei um cartão de acesso clonado que Lucas havia preparado para mim antes da minha viagem coercitiva. A porta se abriu com um clique suave. O escritório era imponente, decorado com painéis de madeira escura e cheirando a charuto. Fui direto ao computador central de Luciano. Com as mãos trêmulas, mas a mente focada, digitei a senha mestra que guardava na memória desde a minha vida passada. A tela acendeu instantaneamente, revelando o diretório raiz das transações financeiras secretas da Santos Holdings. Senti um arrepio correr pela minha espinha. Lá estavam as planilhas de dupla contabilidade, os registros de suborno de fiscais alfandegários, delegados e políticos de alto escalão, além das rotas exatas de lavagem de dinheiro que passavam por cassinos online e investimentos imobiliários na Europa. Com um dispositivo USB de transferência rápida modificado por Lucas para burlar os sistemas de detecção de intrusão, comecei a copiar os arquivos mais confidenciais. A barra de progresso na tela parecia se mover a passo de tartaruga. 10%. 30%. 50%. De repente, o som de passos pesados ecoou no corredor externo. Alguém estava se aproximando do escritório. O pânico tentou tomar conta do meu peito, mas eu forcei meu cérebro a manter o controle. Olhei para a tela. 80%. Não dava tempo de cancelar a operação de forma segura sem corromper os dados. A maçaneta da porta começou a girar. Em um movimento rápido e desesperado, puxei o dispositivo USB, fechei a aba do laptop de Luciano e me joguei na poltrona de couro atrás da mesa, pegando um livro pesado sobre direito societário que estava na estante lateral. A porta se abriu de uma vez. Era Luciano, com a fisionomia carregada de tensão e o colarinho da camisa ligeiramente desabotoado. Ele parou na soleira da porta, os olhos estreitando-se imediatamente ao me encontrar sentada ali, em seu santuário particular. Rosa? A voz dele saiu cortante, desprovida da habitual suavidade fingida. O que você está fazendo no meu escritório? Você sabe perfeitamente que ninguém tem permissão para entrar aqui sem mim. Fechei o livro devagar, respirei fundo para acalmar os batimentos cardíacos e olhei para ele com os olhos marejados, fingindo uma vulnerabilidade que eu sabia que o desarmaria. Desculpe, Luciano. Eu só estava me sentindo tão sufocada naquele quarto. Comecei, a voz falhando ligeiramente, encenando uma crise de ansiedade. Eu tentei ler os livros que você me deu, mas não consegui me concentrar. Lembrei que você tinha uma biblioteca incrível aqui. A porta estava entreaberta. Acho que um dos seus homens esqueceu de trancar após a limpeza. Eu só queria ler algo sobre a minha área de estudos para sentir que ainda sou útil, que ainda tenho um cérebro. Luciano deu 2 passos em minha direção, a postura rígida. Ele olhou para o próprio computador na mesa e depois para o livro em minhas mãos. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Ele estendeu a mão e pegou o livro. Era de fato um tratado complexo sobre contabilidade forense internacional. Um leve traço de dúvida passou por seus olhos gélidos antes que ele relaxasse os ombros e soltasse um suspiro cansado. Você é curiosa demais para o seu próprio bem, Rosa, ele disse, a voz suavizando um pouco, embora o tom de alerta permanecesse. Mas eu entendo. Uma mente brilhante como a sua não foi feita para ficar trancada sem estímulos. No entanto, não volte a entrar aqui sem a minha presença. Há documentos confidenciais sobre os meus negócios legítimos que não devem ser expostos. Tudo bem, eu sinto muito. Murmurei, levantando-me e caminhando em direção à saída, mantendo a cabeça baixa para ocultar o triunfo que brilhava em meus olhos. No bolso interno do meu casaco de grife, o dispositivo USB estava bem guardado. Aquela noite foi decisiva. Enviei os dados brutos para Lucas através do nosso canal criptografado. Algumas horas depois, recebi uma mensagem oculta dele que fez meu coração saltar. Rosa, isso é ouro puro. Tenho as contas bancárias no exterior, os contratos simulados e o mapeamento completo da holding. Temos o suficiente para derrubar o império dele e colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Só precisamos do momento certo para expor isso sem que ele consiga escapar ou rastrear a origem. Enquanto isso, a quilômetros dali, a destruição da minha antiga família já havia começado de forma silenciosa. Através de pesquisas discretas na internet, descobri que Camila e meus pais estavam afundando em um abismo financeiro. O dinheiro colossal que Luciano havia pago pela compra inicial de Camila havia sido dilapidado em investimentos fracassados, conduzidos pelo meu pai, e em gastos extravagantes da própria Camila, para sustentar a ilusão de uma vida de alta classe que ela não possuía mais. Sem o fluxo contínuo de dinheiro do mafioso, eles começaram a contrair dívidas enormes com agiotas locais. Camila, desesperada, tentou me ligar várias vezes na universidade antes de descobrir que eu havia sumido. Ela não fazia ideia de que eu estava trancada na mansão do homem que ela tanto temia,
e ao mesmo tempo, cobiçava. Na cabeça gananciosa dela, eu havia fugido com uma fortuna para me esconder no exterior, deixando-os para trás para arcarem com as consequências de suas escolhas desastrosas. Numa noite fria, Luciano me chamou até a sala de jantar para um anúncio importante. A mesa estava posta com prataria fina e velas aromáticas. Em 2 semanas, haverá o grande jantar anual de gala da Associação de Exportadores e Empresários do Porto de Santos. Ele declarou, sorrindo de forma triunfante. Será o evento social do ano, com a presença de toda a elite política e empresarial do país. É a oportunidade perfeita para apresentar você oficialmente como a minha futura esposa, Rosa. Quero que todos vejam a mulher brilhante e refinada que estará ao meu lado quando eu consolidar de vez a minha transição para o mercado corporativo legítimo. Olhei para ele, sentindo uma satisfação fria e calculada crescer dentro de mim. O grande jantar de gala. O palco perfeito onde todos os seus aliados poderosos estariam reunidos no mesmo teto. Será uma honra estar ao seu lado, Luciano. Respondi, erguendo a minha taça de champanhe para brindar. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível para todos nós. Com certeza será. Ele concordou, brindando comigo, os olhos brilhando com a arrogância de quem se julgava intocável, o rei absoluto de um império de mentiras. Naquele instante, enquanto o cristal das nossas taças produzia um som agudo e limpo, eu soube que a contagem regressiva para a queda de Luciano Santos havia começado. Ele ainda achava que estava apenas me exibindo como o seu troféu mais valioso, o prêmio definitivo de sua obsessão doentia. O que ele não sabia é que, ao me colocar naquele palco diante de toda a sua rede de influência, ele estava entregando a mim o gatilho perfeito. O plano estava pronto. Os aliados estavam posicionados, e a verdade estava prestes a explodir de uma forma que destruiria a sua vida para sempre. Ele pensava que controlava o jogo, mas mal podia esperar pela jogada final. O Palácio da Bolsa Oficial de Café, em Santos, estava deslumbrante naquela noite de outono. Lustres de cristal maciço iluminavam o salão histórico, refletindo-se nas colunas de mármore e no piso decorado com mosaicos complexos. A nata da sociedade paulista, empresários portuários, políticos influentes e figuras do alto escalão do judiciário circulavam entre taças de champanhes importado e risadas abafadas. Ao meu lado, Luciano era a própria definição de um imperador moderno. Vestindo um terno sob medida de 3 peças feito de lã italiana escura, ele exalava um magnetismo perigoso e uma autoconfiança inabalável. Ele segurava o meu braço com uma firmeza possessiva, fazendo questão de me apresentar a cada figura influente que cruzava o nosso caminho. Esta é Rosa, minha noiva. Ele repetia, com um sorriso orgulhoso que não chegava aos seus olhos gélidos. Uma mente brilhante, recém-formada em Direito e Contabilidade Forense. Ela será a mente por trás da nova fase legítima da Santos Holdings. Eu usava um vestido longo de seda na cor azul noturno, minimalista e extremamente elegante. Não havia joias extravagantes, apenas um par de brincos de pérolas discretos. Eu era o oposto exato da imagem espalhafatosa que Camila costumava projetar na minha vida passada. Eu não queria parecer um troféu comprado. Eu queria parecer uma igual. E Luciano adorava isso. Ele acreditava que a minha sofisticação era o passaporte definitivo para a sua aceitação no mundo dos negócios limpos. O que ele não sabia é que por trás da minha maquiagem impecável, havia um ponto quase imperceptível de silicone no meu ouvido direito. Um ponto eletrônico conectado diretamente ao canal seguro de Lucas. Rosa, estou posicionado. A voz sussurrada de Lucas ecoou no meu ouvido, abafada pelo burburinho do salão. O link com a mesa de controle de transmissão de vídeo do palácio está ativo. O servidor deles é incrivelmente vulnerável. Tenho o controle total dos 3 telões principais do salão de Gales. Quando você der o sinal, nós puxamos o gatilho. Excelente, mentalizei, mantendo o sorriso doce enquanto assentia para um senador corrupto que Luciano bajulava. Eu conseguia ver, no canto do salão, alguns homens de terno escuro que não pareciam pertencer àquela festa fútil. Suas posturas eram rígidas demais, os olhares atentos a cada saída. Eram agentes da Polícia Federal, infiltrados como convidados. Graças às pistas anônimas detalhadas que enviei através de Lucas nas últimas 48 horas, o Ministério Público havia expedido um mandado de busca, apreensão e prisão preventiva contra Luciano Santos e vários de seus sócios, mas eles precisavam de uma confirmação em tempo real para agir sem causar um banho de sangue no evento. Eu seria essa confirmação. De repente, meu telefone pessoal vibrou discretamente no bolso do meu casaco, que estava sob a guarda de um dos capangas de Luciano. Eu havia programado o meu relógio inteligente para espelhar as notificações urgentes. Olhei para o visor no meu pulso. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu reconheceria aquele desespero em qualquer lugar. Rosa, por favor, eles vão nos matar. Os agiotas estão na nossa porta. Camila tentou fugir e eles a pegaram. Se você não nos mandar $200 mil agora, nós não passamos desta noite. Você está com um mafioso, nós sabemos. Peça a ele. Salve a sua família. Um leve suspiro de desdém escapou dos meus lábios. Camila e meus pais haviam finalmente chegado ao fundo do poço que cavaram com a própria ganância. Eles achavam que o meu silêncio era uma fuga egoísta, sem perceber que a minha partida era a única coisa que os mantinha vivos até ali. Se Luciano descobrisse que a fraude deles havia sido planejada desde o início, ele os teria eliminado no primeiro dia. Ao me voluntariar para entrar naquela SUV, eu havia comprado o tempo que eles precisavam para se salvarem. Tempo que decidiram gastar com mais luxo e futilidade. Não há mais tempo para salvar quem escolheu se afogar, pensei bloqueando a notificação. O meu único foco era o homem de pé ao meu lado.
Às 10 horas em ponto, o mestre de cerimônias subiu ao palco principal, chamando a atenção dos presentes. Os holofotes se voltaram para o centro do salão e o burburinho diminuiu. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar ao palco o presidente do grupo Santos Holdings, o senhor Luciano Santos, para o seu pronunciamento oficial sobre a expansão das atividades do grupo no Porto de Santos. Anunciou o orador, sob uma salva de palmas entusiasmada. Luciano olhou para mim, a vaidade brilhando em seus traços aristocráticos. Venha comigo, Rosa. Ele sussurrou, estendendo a mão. Quero que o mundo veja o meu futuro ao meu lado. Claro, meu amor. Respondi, deslizando a minha mão pela dele. Subimos os degraus de madeira nobre do palco. A sensação de estar sob aquela iluminação forte era avassaladora, mas eu me mantive ereta, com a cabeça erguida. Atrás de nós, um gigantesco telão de LED de alta definição estava preparado para exibir o vídeo institucional da transição corporativa da Santos Holdings. Luciano posicionou-se diante do microfone, ajustando o paletó com uma elegância letal. Boa noite a todos. A voz dele ecoou, profunda e magnética, preenchendo cada canto do Palácio do Café. Hoje, não celebramos apenas o crescimento de uma empresa, mas a consolidação de um compromisso com o progresso do nosso país. A Santos Holdings está deixando para trás as velhas estruturas para abraçar um futuro de transparência, inovação e... Lucas, agora! Sussurrei de forma quase imperceptível, com os lábios colados ao microfone de lapela oculto na minha gola. Antes que Luciano pudesse terminar a frase, o telão de LED atrás de nós piscou violentamente. O vídeo institucional, com imagens de navios cargueiros e gráficos de crescimento desapareceu, sendo substituído por uma tela preta com letras garrafais vermelhas. Santos Holdings, a verdade por trás da fachada. Um murmúrio de confusão e surpresa percorreu instantaneamente o salão. Luciano congelou no meio da frase, sentindo a mudança de atmosfera. Ele virou o rosto lentamente para trás, os olhos arregalando-se ao ver a tela. O que é isso? Ele rosnou, o tom de voz antes aveludado transformando-se em uma ameaça pura. Ele olhou para a cabine de controle no fundo do salão, gesticulando freneticamente para que cortassem o sinal. Mas os operadores na cabine estavam completamente bloqueados pelo sistema de Lucas. A tela preta mudou. Em vez de slides corporativos, o telão começou a exibir documentos fiscais ultraconfidenciais da Santos Holdings, planilhas detalhadas de dupla contabilidade que mostravam a divergência exata entre o faturamento declarado e os valores bilionários desviados para contas numeradas em Zurique e nas Ilhas Cayman. Os nomes de dezenas de laranjas, incluindo o de Camila e do meu pai, surgiram em destaque na tela, conectados por linhas digitais que mostravam o fluxo exato da lavagem de dinheiro das operações de contrabando no porto. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos suspiros de pavor dos convidados. Alguns dos políticos presentes na primeira fileira empalideceram ao ver seus próprios nomes e códigos de contas de propina, expostos em uma planilha intitulada Custos Operacionais, Facilidades Alfandegárias. Cortem essa porcaria agora! Luciano rugiu ao microfone, a sua máscara de empresário legítimo quebrando-se completamente. Ele tentou dar um passo em direção aos bastidores para resolver a situação pessoalmente, mas eu segurei o seu braço. Desta vez, não foi um toque suave. Meus dedos cravaram-se no tecido de seu terno com uma força fria e inabalável. O que você está fazendo, Rosa? Solte-me! Ele sibilou, olhando para mim com uma fúria assassina. Eu não recuei. Olhei fixamente naqueles olhos frios que me assombraram por 2 vidas, e dei um sorriso lento, calmo e terrivelmente satisfeito. Por que a pressa, Luciano? A apresentação está apenas começando, respondi, mantendo a voz tranquila e audível apenas para nós dois. Você não queria que todos vissem a mente brilhante que estaria ao seu lado? Pois bem, esta sou eu. A compreensão bateu contra o rosto dele como um soco físico. Os olhos de Luciano moveram-se do telão para mim, a incredulidade misturando-se à raiva descontrolada. Foi você? Ele sussurrou, a voz trêmula de ódio. A biblioteca, o laptop, a senha da minha mãe. Como você conseguiu aquela senha? Sua vadia maldita? Ninguém sabia daquela senha. Antes que ele pudesse avançar contra mim, o telão mudou novamente. Desta vez, um arquivo de áudio começou a ser reproduzido pelos potentes alto-falantes do salão de gala. Era a voz de Luciano, nítida e fria, gravada de uma conversa secreta que ele teve no seu escritório na mansão há uma semana, detalhando a eliminação física de um auditor fiscal que havia descoberto parte de suas fraudes. Se aquele desgraçado continuar fazendo perguntas sobre o terminal de contêineres, faça aparecer um acidente na rodovia Anchieta. Quero o problema resolvido antes do jantar de gala. Não vou deixar um funcionário de 5ª categoria arruinar os meus planos legítimos. O áudio foi o estopim. O caos absoluto instalou-se no Palácio do Café. Convidados começaram a correr em direção às saídas de emergência. Copos de cristal caíram no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Os sócios de Luciano tentaram fugir, mas os agentes da Polícia Federal infiltrados sacaram suas armas e distintivos, bloqueando todas as portas do palácio. Polícia Federal, ninguém se mexe. A voz de um delegado ecoou pelo salão, enquanto dezenas de agentes táticos invadiam o recinto pelas entradas principais. Luciano, percebendo que o seu império estava desmoronando ao seu redor, perdeu completamente a cabeça.
Ele esticou as mãos em direção ao meu pescoço, o rosto retorcido por uma insanidade violenta. Eu vou te matar, Rosa! Eu vou acabar com você como deveria ter feito na primeira vez! Ele gritou, avançando contra mim. Eu não me movi. Eu não precisei. No segundo exato em que ele deu o passo em minha direção, 2 agentes da Polícia Federal que estavam posicionados ao lado do palco subiram os degraus rapidamente. Um deles aplicou uma chave de braço em Luciano, derrubando-o contra o chão de madeira do palco, enquanto o outro prendia seus pulsos com algemas de aço. O impacto do corpo de Luciano contra o chão produziu um som oco. Ele tentou lutar, xingando e ameaçando a todos, o rosto pressionado contra a mesma madeira nobre que ele havia subido minutos antes como o Rei de Santos. Ajeitei discretamente o meu vestido azul noturno, dei um passo atrás e peguei uma taça de champanhe intacta que estava na mesa de apoio do palco. Olhei para Luciano, caído e humilhado aos meus pés, e ergui a taça em um brinde silencioso e elegante. O império de ferro que você construiu sobre o meu sofrimento acabou de enferrujar, Luciano. Murmurei, dando um gole suave na bebida. Ele me encarou com um ódio puro e visceral, enquanto era arrastado pelos agentes em direção à saída do palácio, cercado por flashes de fotógrafos de imprensa que cobriam o evento, e que agora registravam a queda do maior mafioso corporativo do país. Olhei para o salão esvaziando-se, sentindo uma leveza indescritível invadir o meu peito pela primeira vez em 2 existências. A justiça estava sendo feita, mas eu sabia que a tempestade que eu havia provocado não pararia apenas em Luciano. Os destroços daquele império iriam atingir a todos os que haviam se alimentado dele, incluindo a minha antiga família. O tabuleiro estava limpo, mas a resolução final da minha nova vida estava apenas começando a se desenhar. O silêncio que se instalou no Palácio da Bolsa Oficial de Café, após a comitiva da Polícia Federal arrastar Luciano para fora, era quase sagrado. Eu continuei ali, parada no centro do palco, observando os cacos de vidro que outrora continham bebidas caras brilharem sob os mesmos lustres que, minutos antes, testemunhavam a arrogância de um homem que se julgava um deus. No meu pulso, o relógio inteligente vibrou mais uma vez. A notificação de Camila ainda estava na tela, mas agora, aquela mensagem parecia um sussurro distante de uma vida que eu havia deixado para trás de forma definitiva. Os meses que se seguiram ao escândalo foram um verdadeiro turbilhão. A queda de Luciano Santos provocou um efeito dominó que sacudiu as estruturas políticas e empresariais do estado de São Paulo. Mas enquanto o império dele desmoronava sob o peso de manchetes sensacionalistas e investigações federais, a minha história tomava um rumo completamente diferente. Graças à colaboração premiada que arquitetei minuciosamente ao lado de Lucas, entregando de bandeja todo o esquema de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e as rotas secretas de exportação ilegal da Santos Holdings, recebi imunidade judicial completa. O Ministério Público e a Polícia Federal não me viam como cúmplice, mas como a mente brilhante e corajosa que havia feito o que nenhuma agência de inteligência do país conseguira em 2 décadas: desmantelar o clã Santos por dentro. Eu me tornei a testemunha-chave do caso. Durante as audiências de julgamento, eu entrava no tribunal vestindo ternos sóbrios de corte impecável, com a postura ereta e a cabeça erguida. Quando meus olhos cruzavam com os de Luciano, sentado no banco dos réus com o uniforme cinza do sistema prisional e o semblante devastado pela perda do poder, eu não sentia raiva. Eu sentia apenas um vazio glacial. Aquele homem que na minha primeira vida havia me quebrado por dentro e me mantido em uma jaula psicológica até que minha irmã me matasse, agora não passava de um criminoso comum, condenado a 35 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional. Enquanto Luciano era escoltado de volta para a sua cela de segurança máxima, eu saía pela porta principal do fórum cercada por repórteres e flashes. A mídia não me pintava mais como a noiva do mafioso, mas como a jovem prodígio da contabilidade forense que havia desafiado o crime organizado. Mas a verdadeira justiça poética não parou em Luciano. A tempestade que causei atingiu em cheio a minha antiga família. Como os documentos confidenciais que expus no telão do Palácio do Café revelavam, meu pai e Camila haviam assinado dezenas de contratos simulados como laranjas, na administração da Santos Holdings. Luciano, em sua paranoia obsessiva, os havia usado como escudos fiscais sem que eles tivessem a menor capacidade de compreender a gravidade da engenharia financeira em que estavam se metendo. Com a queda do conglomerado, todos os bens de luxo que eles haviam adquirido com o dinheiro manchado de sangue foram sumariamente confiscados pela Justiça Federal. A mansão que meu pai exibia com orgulho, os carros importados, as joias caras de Camila, tudo foi a leilão para pagar as multas contratuais e os impostos sonegados. Os 100 milhões de dólares que eles receberam como pagamento por me venderem na sala de estar 4 anos antes evaporaram em multas judiciais e honorários de advogados de 5ª categoria que prometeram livrá-los da prisão. No final, meus pais e Camila foram condenados a penas de prestação de serviços à comunidade e prisão albergada domiciliar por lavagem de dinheiro culposa e conivência com o crime organizado. Eles perderam absolutamente tudo. Foram forçados a se mudar para um apartamento minúsculo de 2 cômodos na periferia de Santos, o mesmo tipo de imóvel que Camila costumava ridicularizar quando éramos mais jovens. 2 semanas após a condenação definitiva de Luciano, eu estava no meu escritório na capital paulista quando a secretária anunciou que 3 pessoas insistiam em me ver, alegando serem meus familiares. Eu poderia ter ordenado que a segurança os retirasse do prédio, mas eu queria aquele confronto. Queria olhar para eles uma última vez, com a autoridade de quem havia reescrito o próprio destino. Quando a porta da minha sala se abriu, meus pais e Camila entraram com passos hesitantes. A decadência física e moral deles era chocante. Meu pai,
antes tão altivo em suas roupas de grife financiadas pela máfia, usava um paletó surrado e tinha os ombros caídos, a fisionomia envelhecida por 10 anos em apenas alguns meses. Minha mãe chorava baixinho, segurando uma bolsa de imitação barata. E Camila, a irmã gêmea que um dia desfilou como uma rainha arrogante, estava pálida, com olheiras profundas e as unhas roídas. Rosa, minha filha, meu pai começou, a voz trêmula e rouca de humilhação. Ele deu um passo em minha direção, tentando esboçar um sorriso paternal que me deu náuseas. Nós tentamos falar com você tantas vezes. Que bom que você está bem. Olha para este escritório. Você venceu na vida. Sabíamos que você conseguiria. O que vocês querem? Perguntei sem me levantar da poltrona de couro atrás da minha mesa executiva. Meu tom era tão gélido que os três pararam abruptamente no meio da sala. Minha mãe deu um passo à frente, juntando as mãos em um gesto de súplica. Rosa, por favor, nos perdoe. Nós não sabíamos que o Luciano era aquele monstro. Nós fomos enganados por ele. Agora a justiça tirou tudo o que tínhamos. Nós não temos dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. E os agiotas ainda estão cobrando as dívidas que o seu pai fez. Eles ameaçaram a Camila. Eles disseram que vão fazer mal a ela se não pagarmos. Camila, que até então mantinha a cabeça baixa, de repente levantou os olhos cheios de lágrimas e ressentimento. Mas a necessidade a forçou a usar a mesma retórica sufocante de sempre. Rosa, você é minha irmã gêmea. Você tem milhões agora. Nós vimos nos jornais que a sua nova empresa de auditoria está faturando alto. Você tem o dever de nos ajudar. Você esqueceu o que eu fiz por você? Eu te dei a minha medula óssea quando você estava morrendo. Se não fosse por mim, você nem estaria viva para ter esse escritório luxuoso. Você nos deve isso. Você não pode ser tão egoísta. Eu escutei cada palavra daquele drama ensaiado. Na minha primeira vida, aquela menção à medula teria me feito chorar de culpa. Eu teria entregado tudo o que tinha para satisfazer a ganância sem fim deles. Mas agora, olhando para Camila, eu só conseguia ver a garota que havia cravado uma faca no meu peito por pura inveja. Ergui-me lentamente da poltrona. Apoiei as duas mãos sobre a mesa de madeira nobre e olhei fixamente nos olhos de Camila, depois nos de meus pais. A medula, Camila, eu disse, com um sussurro pausado e cortante. Por 20 anos, você e nossos pais usaram aquele transplante como uma coleira para me manter sob cabresto. Eu limpei a casa de vocês, comprei roupas para você, deixei meus sonhos de lado, e na primeira oportunidade, vocês me amarraram a uma cadeira e me entregaram a um psicopata para salvarem a própria pele. Dei a volta na mesa, parando a poucos centímetros da minha irmã gêmea. No dia em que eu entrei naquela SUV blindada com Luciano para proteger a mentira de vocês, eu paguei cada gota daquele sangue que você me doou. A dívida está extinta. Eu não sou mais a Rosa que aceitava migalhas de afeto em troca de servidão. Eu não devo absolutamente nada a vocês. Nem um único centavo. Rosa, por favor! Nós somos seus pais! Meu pai implorou, caindo de joelhos no chão do meu escritório, repetindo a mesma cena humilhante que havia feito diante de Luciano meses atrás. Não nos deixe na miséria! Olhei para ele de cima, sentindo uma mistura de pena e desprezo. Vocês colheram exatamente o que plantaram. Vocês venderam a sua própria filha por 100 milhões de dólares e agora estão surpresos por estarem sem nada? A ganância cegou vocês. E quanto a você, Camila? Virei-me para a minha irmã, que tremia de raiva e pavor. Se os agiotas estão atrás de você, sugiro que procure a polícia, ou aprenda a trabalhar como eu fiz. A audiência acabou. Saiam da minha sala. Sua maldita! Camila gritou, a máscara de mártir caindo e revelando o ódio puro que ela guardava desde a nossa infância. Eu deveria ter deixado você morrer naquele hospital. Você roubou a minha vida. Essa riqueza deveria ser minha. A segurança vai retirá-los agora, respondi calmamente, apertando o botão do interfone na minha mesa. Segundos depois, 3 seguranças altos e uniformizados entraram na sala, conduzindo meus pais e Camila para fora de forma firme e silenciosa. Enquanto a porta se fechava, ouvi o último grito histérico de Camila ecoar pelo corredor, antes de ser abafado pelo isolamento acústico do andar. Respirei fundo, sentindo um alívio indescritível limpar os últimos resíduos de dor que ainda manchavam a minha alma. Hoje, a minha vida é um reflexo do meu próprio esforço e da minha inteligência. A minha empresa de contabilidade forense e inteligência de risco corporativo, que fundei em parceria com Lucas, tornou-se uma das mais respeitadas do país. Nós ajudamos grandes corporações e órgãos governamentais a rastrear e desmantelar fraudes bilionárias, limpando o mercado de homens como Luciano Santos. Financeiramente, alcancei uma estabilidade que eu jamais poderia imaginar na minha primeira existência. Socialmente, sou respeitada pela minha mente e pelo meu caráter, não pelas joias que visto ou pelo sobrenome de um marido poderoso. E emocionalmente, finalmente encontrei a paz. Às vezes, quando o dia termina e o sol se põe sobre a linha do horizonte da capital, eu olho para o meu reflexo no vidro da janela do escritório. Eu não vejo mais a menina assustada, subjugada pelo favoritismo dos pais ou marcada pela violência de um mafioso. Vejo uma mulher forte, resiliente e estrategista, que teve a coragem de transformar a pior das armadilhas no seu maior triunfo. Luciano tentou me usar como o seu troféu mais valioso. Meus pais e Camila tentaram me usar como o sacrifício perfeito para sustentar a sua ganância. Mas todos eles cometeram o mesmo erro fatal. Eles me subestimaram. Eles acreditaram que uma ovelha encurralada aceitaria o matadouro sem lutar, sem perceberem que, ao me pressionarem contra a parede, eles estavam apenas afiando as minhas garras.
Eles tentaram me destruir, mas acabaram destruindo a si mesmos. Eu aprendi que a verdadeira vingança não é retribuir o dano sofrido, é alcançar o sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar. Agora, diante de tudo o que eu passei, de todas as escolhas difíceis que tive de tomar para sobreviver e dar a volta por cima, eu te pergunto, olhando diretamente nos seus olhos, se você estivesse no meu lugar, se tivesse a chance de renascer e reescrever a sua história, você aceitaria ser o sacrifício da sua família para manter a paz? Ou você faria o império deles queimar até as cinzas para construir a sua própria liberdade?